Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula, professora de História, e na aula de hoje nós vamos conhecer escravidão moderna em contraponto às formas de escravidão, tudo bem? Bom, a habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje é discutir o conceito de escravidão moderna e sua distinção em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval. O objetivo da nossa aula é identificar as principais diferenças entre a escravidão moderna em relação ao mundo antigo e medieval. Tudo bem? Lembrando que na aula passada nós trabalhamos a escravidão na Grécia e em Roma antiga. Se eu trazer para vocês essa perguntinha aqui, ó, na antiguidade, o que possibilitaria alguém ser escravizado? Vocês lembram do que a gente trabalhou na aula passada? Grécia, era a escravidão por quê? Ah, muito bem, por guerras. E na Roma antiga? Isso mesmo, gente, por nascimento, por guerra e mais o quê? Por dívidas. Trazendo aqui para vocês verem a retomada da nossa aula anterior, Grécia antiga, por guerras, a escravidão, e Roma antiga, a escravidão, por dívidas, nascimentos ou guerra. Tudo bem? Hoje nós vamos aprofundar mais duas formas de escravidão que aconteceu na antiguidade, tá? A escravidão na Idade Média, conhecida como servidão medieval, e a escravidão moderna pelos negros africanos. Tudo bem? Bom, vamos lá. Servidão na Idade Média. Os servos, eles eram trabalhadores das grandes terras comandadas pelos senhores feudais e eles viviam nas redondezas dessa propriedade. Eles estavam vinculados à terra pelo trabalho e não tinham direito algum a algum salário ou tipo de benefício, tá? Trabalhavam para morar no local e recebiam apenas suprimentos para sobreviver. Tudo bem? Quando a gente pensa assim, a gente pensa que os servos estão ligados à terra, eles não podem sair da terra, e uma vez eles ligados à terra, o senhor feudal não pode retirá-los de lá também, tá? Eles trabalhavam de várias formas, desde a agricultura, fazendo outros trabalhos manuais também. Tudo bem? Vamos passar agora para a nossa forma de escravidão moderna, tá? Mais conhecida pelos negros africanos. O exemplo que a professora vai estar dando aqui para vocês hoje é a escravidão no Brasil, tá? Mas lembrando que não aconteceu apenas escravidão aqui no Brasil, como em outros lugares também. Lembrando que a escravidão aconteceu aqui no Brasil entre o século XV até o século XIX, tá? Os escravos africanos se consolidaram como mão de obra, tudo bem? Eles faziam todo tipo de trabalho, desde lavoura até serviços domésticos, tá? Os africanos escravizados, eles eram trazidos aqui para o Brasil em navios chamados navios tumbeiros, tá? Essas embarcações faziam o transporte dos negros do local onde eles habitavam até aqui o Brasil. Eles encontraram, a partir do momento que chegaram aqui no Brasil, uma rotina muito violenta, né, sendo obrigados a trabalharem de forma desumana, né, sendo maltratados, torturados, tudo bem? Então aqui, para vocês verem a diferença entre a servidão média, né, medieval, e a escravidão moderna dos negros africanos. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, o que era o tráfico negreiro. Tudo bem? Eles eram trazidos forçadamente, né, para serem escravizados aqui no Brasil ao longo desses 300 anos, tudo bem? Quase 5 milhões de africanos, eles desembarcaram aqui no Brasil e encontraram, né, essa forma desumana de trabalho. Nessa imagem aqui eu trago para vocês uma representação, né, de como que era o mercado escravo. Lembrando que eles eram comprados, vendidos, herdados, tudo bem? E aqui uma imagem, né, do navio negreiro de Johann Mortz, né, que ele pintou esse quadro em 1830, retratando como que os negros eram trazidos nos barcos, tudo bem? Nos navios. Bom, a diferença entre servos e escravos.
Os servos, eles possuíam terras, lembrando que eram as terras do senhor feudal, eles tinham proteção contra o ataque externos. Por quê? Porque uma vez eles, dentro da fortaleza do senhor feudal, eles também recebiam proteção contra os ataques, tudo bem? Condição hereditária, era passado de pai para filho, não recebiam salário algum, não podiam sair das terras uma vez vinculadas à terra do senhor feudal, e o senhor feudal não podia expulsá-los da terra também. Escravos eram coisificados. A partir do momento que a pessoa ela é trazida e vendida por qualquer preço, a gente tem essa questão de coisificados. Era propriedade do senhor, tudo bem? Podiam ser comprados e vendidos, herdados ou até mesmo alugados. Olha que coisa estranha, né? Você poder alugar uma pessoa. Que coisa mais estranha, né? E plena obediência, deveria ser obediente ao seu senhor. Para a gente concluir a nossa aula, nós entendemos as principais diferenças entre os tipos de escravidão que aconteceram ao longo da história. Lembrando que na aula passada nós vimos Grécia e Roma, hoje nós vimos servidão na Idade Média e escravidão moderna. Para a fixação da nossa aula de hoje, para a próxima aula, vocês irão formar grupos e pesquisar sobre outros tipos de escravidão que ocorreram ao longo da história ou que ocorrem ainda hoje para que nós possamos aprofundar o assunto. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!